Olá, estamos iniciando Revista em Revista desta semana e vamos às principais manchetes desta edição. Saúde divulga novos detalhes sobre suspeito de Mpox em Rio Branco. Eleições 2026. Mais de 37 mil eleitores precisam regularizar o título no Acre. Após 4 meses sem serviços, Correios retomam atendimento em agência de cidade isolada no Acre. Engenheiro florestal é preso por suspeita de fraude em terras públicas em Rondônia. Hospital Veterinário Municipal passa a funcionar 24 horas em São Paulo e serve de exemplo para o restante do país. Como fica o tempo no Acre nos próximos dias? Na dica de saúde de hoje, o que é ser uma pessoa saudável? Gefron faz apreensão de drogas no Rio Acre, na regional do Alto Acre. Iniciou esta semana o ano letivo 2026 na rede estadual de ensino. Em Manso Lima, homem é morto dentro de casa e outro fica ferido a facão em um ramal. É o que você acompanha a seguir em instantes. Em 30 segundos, eu volto na sequência. Muito bem, estamos de volta, sequenciando o nosso programa. É um prazer estar com você, saber que você está do outro lado da tela, nos acompanhando no canal aberto, aqui na Líder TV, canal 10.1. É um prazerzaço estar com você, saber que você nos acompanha também pelas redes sociais, né? E você vai acompanhando, está aí as nossas redes sociais aparecendo na sua tela. O nosso contato de WhatsApp é o 6897-414-36. Muito bom ter você exatamente acompanhando a nossa programação, tá? Eu quero que você esteja sempre conosco aqui. E a você que nos acompanha também pelo YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Permaneça sempre conosco, será uma honra imensa poder saber que você é nosso telespectador, que você é nosso internauta, que você aí com seu celular, com seu tablet, com seu iPad, com seu iPhone, né, com o seu computador de mesa, está sempre nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, minha gente, a saúde de Rio Branco divulgou detalhes sobre o suspeita de Mpox em Rio Branco. A Prefeitura de Rio Branco informou que investiga um caso, e aí já são vários casos de Mpox, envolvendo uma mulher residente no município. A paciente está em acompanhamento pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, enquanto o caso passa por investigação epidemiológica, com a coleta de informações clínicas e a realização de exames laboratoriais para confirmação ou descartes do diagnóstico. Segundo a gestão municipal, todas as providências previstas no protocolo de vigilância em saúde foram adotadas imediatamente após a notificação. O fluxo essencial inclui o monitoramento do quadro clínico da paciente, orientação à paciente e acompanhamento contínuo pelas equipes de saúde. Hoje, a gente pode informar que já existem outros casos suspeitos da Mpox em Rio Branco. Uma doença que você vai ver aí na tela, né, que aparece com vários sintomas e um deles são caroços, né, avermelhados pelo corpo do paciente. Segundo informações obtidas preliminarmente, existem alguns casos que são suspeitos, que estão sendo averiguados, inclusive na UPA do 2º Distrito aqui de Rio Branco. É aguardar para ver, é esperar, porque essa doença não é fácil. Eleições 2026. Mais de 37 mil eleitores precisam regularizar o título no Acre. Mais de 37 mil eleitores
e do Acre estão com pendências junto à Justiça Eleitoral e precisam regularizar a situação do título para estarem aptos a votar nas eleições 2026. Desse total, 20 mil tiveram o documento cancelado lá em 2025, por não comparecerem às urnas nem justificarem a ausência em 3 pleitos consecutivos. Quem está com o título cancelado deve procurar o atendimento da Justiça Eleitoral para regularizar a situação dentro do prazo legal. Além da regularização, também pode ser solicitados até o dia 6 de maio serviços como a emissão do primeiro título, anote aí, tá? Atualização dos dados cadastrais e transferência de domicílio eleitoral, até dia 6 de maio. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado e os atendimentos ficarão suspensos até após o segundo turno das eleições. A regularização pode ser feita de forma totalmente online, por meio do autoatendimento eleitoral disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O serviço permite resolver a pendência sem sair de casa, de forma rápida e segura. Para você que está aí com problemas na Justiça Eleitoral, corra e atualize essa situação. Após 4 meses sem serviços, Correios retoma o atendimento em agência de cidade isolada no interior do Acre. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, retomou as atividades da agência de Porto Walter, no interior do Acre, após a unidade ficar fechada por 4 meses. O serviço é o único acesso da população aos serviços de postagem, recebimentos de encomenda. A estatal informou de que os atendimentos recomeçaram na quinta-feira. O serviço havia sido interrompido em 13 de setembro do ano passado, por questões de ordem interna, segundo o órgão à época. Quando a agência foi fechada, a estatal disse de que a única alternativa era a população buscar um atendimento nos municípios vizinhos a Cruzeiro do Sul, distante cerca de 70 quilômetros do município. Porto Walter é um dos municípios isolados no Acre e as únicas opções de deslocamento são por via aérea ou fluvial, quando o nível dos rios permite a navegação. Portanto, está aí a volta desse serviço tão importante para a população do município de Porto Walter. Eu vou fazer o primeiro intervalo comercial, volto já já na sequência, não saia daí, é um instante só. Muito bem, já estamos de volta seguindo com o nosso programa e você pode acompanhar o nosso programa no canal aberto, pode acompanhar o nosso programa nas redes sociais e eu já quero agradecer aqui a sua audiência, tá bom? A você que todas as vezes se liga com a gente, está acompanhando, sabe das informações, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, um engenheiro florestal é preso por suspeita de fraude com terras públicas no estado de Rondônia. Um engenheiro florestal foi preso preventivamente em Rondônia, suspeito de participar de um esquema de fraude envolvendo terras públicas, conforme investigação conduzida pela Delegacia Especializada em Crime contra o Consumidor da Polícia Civil daquele estado. Segundo a apuração, o grupo investigado atuava na negociação irregular de áreas pertencentes ao Estado e utilizavam documentos falsos em processos de regularização fundiária. A prisão foi realizada após o trabalho de inteligência e monitoramento dos investigadores.
A ação tem como foco interromper as práticas que atingem o patrimônio público e colocam em risco pessoas que buscam adquirir terra de forma legal. De acordo com a investigação, o engenheiro teria utilizado seus conhecimentos técnicos para facilitar a negociação irregular das terras públicas. Ele foi preso durante a operação e, após os procedimentos iniciais, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A operação contou com o apoio da Casa Civil do governo de Rondônia. E olha, minha gente, todo mundo sabe, todo mundo lembra aquele caso do cachorrinho, né, que morreu em São Paulo. Aliás, o cachorro não morreu, mataram ele, né? Por conta daquilo, o Hospital Veterinário Municipal em São Paulo passa a funcionar 24 horas. Por que eu estou trazendo essa notícia aqui? A gente sabe que é lá em São Paulo, mas por que eu estou trazendo essa notícia aqui? Porque aqui também no Acre nós precisamos, né, termos uma condição adequada para o atendimento de animais de várias espécies. Né? Eu não sei se você acompanhou aqui no nosso programa mesmo, quando eu mostrei o cemitério de animais. Não sei se você acompanhou. Inclusive, agora recentemente, inclusive no domingo passado, eu assisti uma matéria, inclusive no Fantástico, falando de que agora vai ter uma lei que vai permitir que as pessoas façam o funeral, né, do seu animal de estimação como se fosse uma pessoa, como se fosse um ser humano, para que o animal possa ter uma despedida digna depois de tanto tempo servindo a uma família. Por isso que eu estou trazendo essa informação aqui. Porque esse negócio de maltratos de animais, esse negócio de muito animais soltos pela rua, tem cidades aí, eu vou comentar um pouco sobre isso aqui antes de falar sobre o hospital. Tem cidades por aí que estão tomadas por cães, gatos e outros animais soltos na rua acima, rua abaixo, colocando em risco a vida das pessoas. E aí, lembrando de que a unidade hospitalar, que é referência aqui, que eu estou falando lá em São Paulo, ela vai passar a funcionar e vai permanecer disponível normalmente para o atendimento. E os outros hospitais veterinários da rede municipal também vão oferecer o atendimento clínico e cirúrgico para os animaizinhos. Mediante o agendamento, triagem, consultas e exames, cirurgias e internações podem ser realizadas com o acesso, porém, dependendo da disponibilidade de vaga, com prioridade para casos graves. Então fica aqui o exemplo, né, para que nós aqui no Acre nós possamos ter também uma clínica especializada, municipal, especializada, né, para atender os animais. Hoje no Acre nós não temos mais o chamado canil, somente aqui na capital. Aqui tinha um canil, esse canil foi fechado. Em compensação, o canil foi fechado, mas se você andar aí, você vai ver a quantidade de cães, pelas ruas de Rio Branco. Cães e gatos pelas ruas de Rio Branco. Então, fica aqui o nosso chamado de atenção, tá bom? E olha, minha gente, deixa eu chamar aqui a atenção da gestão municipal no município Senador Guiomar. Os funcionários do único frigorífico que está gerando emprego no município, cerca de 500 empregos diretos, os funcionários estão apelando, estão fazendo um apelo para que a prefeitura possa instalar a iluminação pública do bairro Democracia até a chegada ao frigorífico. Quem vai pela rodovia AC40, depois que passa do centro do Quinari, em direção à Tranca, quem vai para Plasticast, Chapuri e tudo mais, ali está uma escuridão total. Uma escuridão total. Eu já estive acompanhando uma sessão na Câmara
de Vereadores quando um vereador, né, apresentou um requerimento pedindo a instalação da iluminação pública, e também estive acompanhando os funcionários numa noite escura para mostrar para você, e você vai acompanhar agora aqui no nosso programa. Veja a situação, olha que risco. E tem mais, hein? Os funcionários estão ali, olha, correndo um risco de ser picado por um animal peçonhento, estão correndo o risco de ser assaltados constantemente, porque eles entram no turno de 8 horas da noite às 20 horas à noite e vão até às 3 da manhã. Quando eles vão é escuro e quando eles voltam está escuro e o risco é grande. Na sua grande maioria, ou eles vão de bicicleta, pedalando, ou de moto. Ainda assim, o risco é grande, porque a estrada está esburacada, correndo um risco de carretas e outros transportes, outros veículos, né, correndo o risco de acidente por falta, inclusive, da iluminação pública. Acompanhe a matéria. Pronto, aí nós vamos os meninos no escuro e, como você sabe, aqui está a rodovia AC40. Essa aqui é a rodovia que liga Rio Branco ao município de Senador Guiomar, Senador Guiomar ao município de Platicar, Capixaba, aqui pela BR-317. Então, a situação aqui é essa. É um problema sério e eles estão reivindicando a instalação de posteamento e a iluminação pública. Aqui está, ó. Olha a escuridão que é isso aqui, minha gente. O trabalhador que sai de casa para vir para o frigorífico, trabalhar, entra agora à noite, e esse trecho aqui no escuro é o maior risco. Risco de acidente, risco de assalto, né? Tem vários riscos aqui. Então, pedi aqui para a prefeita do município, Senador Guiomar, prefeita Rosana Gomes, e também para os vereadores. Atenção, senhores vereadores, né? Veja aí a possibilidade de criar um projeto e na Energisa, no governo do estado, né? E fazer aqui um trabalho de iluminação pública para a população e principalmente para os trabalhadores. Porque isso aqui, olha, meu Deus do céu, é uma escuridão só. Olha, se depois que passa do bairro Democracia, o único poste, olha aí, ó, que clareia aqui essa rodovia, são essas duas lâmpadas aí, ó. Se você puxar para cá, ó, olha a escuridão que é. Aí eu vou te contar uma coisa, viu? Trabalhador só tendo muita coragem mesmo e colocando em risco a vida dele. O teu pedido para a prefeitura qual é, Alisson? Pedir a atenção, né? Que eles vejam aqui essa pista aqui, que nós faz o trajeto todo para ir até o frigorífico. Nós necessitamos desse trabalho, né? Temos família e ao longo de muito tempo aqui já está bem escuro aqui. Logo após o bairro Democracia, essa escuridão é até lá o frigorífico. E tem muita gente que a maioria das partes do pessoal anda de bicicleta, né? Se locomove de bicicleta. E isso que eu peço, atenção da prefeitura, né? Aqui nesse trajeto. João Felipe, toda noite é essa escuridão aqui mesmo? Exatamente, toda noite, essa escuridão doida. Tu trabalha toda noite? Toda noite, de segunda a sexta. Há quanto tempo tu trabalha no frigorífico? Há quase 2 anos. E quantas pessoas igual a você anda de bicicleta aqui, pedala de bicicleta para poder chegar no frigorífico? Bastante gente, bastante. A maior parte é de bicicleta. Tá certo, você entra agora nesse horário, né, que você está caminhando já lá para o frigorífico, vai dar 9 horas da noite, 21 horas, né? Você vai nesse horário e retorna que horas? Lá para as 5, 6 da manhã. E tem muito bicho aqui nesse trecho? Sim. Corre risco? Corre bastante risco. Principalmente de noite, que a gente não tá vendo nada, não tem como se a gente ver algum bicho passar longe,
porque os bichos ficam camuflados aqui nessa escuridão toda. De vez em quando a gente volta de dia também, a gente vê vários e vários bichos, algumas cobras, vários tipos de bichos assim, atropelados por aí. É um perigo só. E o medo de assalto? O medo de assalto é grande, grande, grande. A gente tenta passar por aqui na maior velocidade possível, mas na metade do caminho a gente perde o fôlego ali e é difícil. Ou seja, nós estamos aqui após o bairro Democracia. Se nós formos contarmos do centro de Senador Guilmar e do Quinari para cá, deve dar em torno de mais ou menos 2 quilômetros. É o que? Em 30 minutos você faz isso, esse trajeto aí? 30 minutos caso a gente vá numa velocidade alta. Que se o fôlego aguentar, a gente vai numa velocidade alta, mas geralmente não é assim. O que você gostaria de pedir para a prefeitura, para a prefeita e para os vereadores do município? Eu gostaria de reivindicar aqui uma iluminação para a gente, porque a maior parte do nosso pessoal é de bicicleta, a maior parte do nosso pessoal depende desse transporte, e nessa escuridão assim completa é muito perigoso, é um risco assim, muito alto. Fora a quantidade de obstáculos que tem no caminho, como algumas pedras, como buracos, como alguns entulhos que às vezes voam por meio da pista, os próprios animais silvestres. Muito bem, minha gente, está aí, você acompanhou, e é de direito, viu? É de direito, porque a iluminação pública, ela vem descontada lá no talão de energia de cada um de nós que pagamos a energia. Vamos torcer de que a prefeitura, os vereadores possam se mobilizar e atender à reivindicação desses trabalhadores que tanto precisam para manter suas famílias. Muito bem, você vai ficar por dentro agora do tempo, saber como é que fica o tempo no Acre. A partir de agora, o nosso convidado é o chefe, o coordenador da Defesa Civil do município de Rio Branco, Coronel Cláudio Falcão, com as informações do tempo. Na tela. Olá, MJ, estamos de volta aqui no Revista em Revista. Eu já cumprimento a todos que estão assistindo e cumprimento a você também. Pois é, MJ, nós tivemos aí muitos acontecimentos agora no final de janeiro e durante todo o mês de fevereiro. Então, já no final de janeiro e também já início de fevereiro, nós constatamos que choveu em Rio Branco mais de 600 milímetros. Essa chuva toda, que é uma grande quantidade, é o mês de janeiro mais chuvoso dos últimos tempos, não aconteceu apenas em Rio Branco, mas aconteceu ao longo da bacia. E com isso, evidentemente que nós fomos para mais transbordamentos do Rio Acre. Nós tivemos, já tínhamos falado aqui no Revista em Revista, que no dia 26 de dezembro do ano passado, nós tivemos o primeiro transbordamento do Rio Acre, já no final do ano. No dia 16 de janeiro, nós tivemos o segundo transbordamento. E no dia 29 de janeiro também nós tivemos um terceiro transbordamento. Então, com isso, nós tivemos que abrigar pessoas em escolas. Depois, nós ativamos o parque de exposições, onde nós colocamos inúmeras famílias, mais de uma centena de pessoas ficaram abrigadas, juntamente com os seus animais, tendo ali toda a assistência da Prefeitura Municipal de Rio Branco, coordenado pela Defesa Civil e todas as outras secretarias municipais. A partir, MJ, do dia 9 de fevereiro, quando o Rio Acre retraiu, nós tivemos que levar essas famílias de volta para casa, fazendo vistoria nas suas casas, colocando assistência alimentar e tendo todo o cuidado com essas famílias. E de lá para cá, desde o dia 9 de fevereiro, nós temos muitas oscilações no Rio Acre. Graças a Deus que também, da mesma maneira que nós tivemos recordes de chuva no mês de dezembro e no mês de janeiro, agora no mês de fevereiro nós estamos tendo o menor índice de chuva dos últimos 5 anos. Isso nos ajudou, mesmo levando o Rio Acre para a cota de atenção, mas ele não transbordou outra vez. E qual é a perspectiva agora? É que se no mês de março, que nós já estamos iniciando, se chover o equivalente ao que choveu no mês de fevereiro, nós não teremos um próximo transbordamento. Mas queremos lembrar a todos que assistem aqui que os maiores transbordamentos do Rio Acre acontecem normalmente pela metade do mês de março. Então, nada é seguro agora. Nós estamos numa grande instabilidade ainda, podendo ter o 4º ou até mesmo um 5º transbordamento. É por isso que a Defesa Civil do município continua plenamente em alerta
monitorando minuto a minuto toda a situação de chuvas, as previsões, para que a gente tenha o atendimento correto no seu momento correto. É claro que também relacionado ao clima, às mudanças climáticas, nós não paramos apenas em relação ao monitoramento. Nós estamos também construindo agora, vistoriando todas as ruas, todos os bairros de Rio Branco, 65 regiões onde tem risco geológico. Nós estamos aqui com o pessoal do SGB, que é o Serviço Geológico do Brasil, também Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, juntamente com o Ministério das Cidades aqui e a Secretaria Nacional de Periferia, trabalhando para que a gente evite grandes desmoronamentos, grandes acidentes e principalmente preservando vidas humanas e salvando patrimônio. Então tudo isso advém das mudanças climáticas, da quantidade de chuva que nós temos, das secas severas, uma série de situações que nós precisamos estar atentos. Então, deixo essas informações agora, me despeço de vocês, agradeço muito a MJ pela oportunidade e você que está aqui no Revista em Revista, continue conosco para ficar muito bem informado dos acontecimentos de toda a nossa região, incluindo também o que faz a Defesa Civil. Portanto, aí o Coronel Falcão, muito obrigado, né, por estar de volta no nosso programa. Esteve viajando e depois esteve um pouquinho meio que enfermo, já está recuperado. Muito obrigado, viu, Coronel Falcão? Forte abraço. E eu vou para mais um intervalo comercial. E eu volto na sequência. Não saia daí, é um instante só. Muito bem, nós já estamos de volta, seguindo com Revista em Revista desta semana. Que prazer imenso estar com você, né? Olha, na nossa dica de saúde de hoje, eu vou trazer aqui uma dica super importante. Ser uma pessoa saudável vai muito além de não estar doente. É um estado totalmente de equilíbrio entre o corpo, a mente e o contexto social. Se pensarmos bem, a saúde não é um destino onde você chega e estaciona, mas sim um processo contínuo de escolhas e adaptações. Na dica de saúde de hoje, o Dr. Drauzio Varela traz essa informação. O que é ser uma pessoa saudável? Na tela. Muita gente acha que ter saúde é estar bem, estar com o corpo legal, sem nenhuma doença. O conceito de saúde não é simplesmente a ausência de doenças. A Organização Mundial da Saúde considera que saúde é a sensação de bem-estar biopsicossocial. O que quer dizer o seguinte: você tem que estar fisicamente bem, psicologicamente bem e num ambiente social amigável. Uma pessoa saudável é aquela que consegue levar uma vida com equilíbrio, com atenção aos cuidados e com o bem-estar. Isso quer dizer que essa pessoa não sente desconfortos físicos ou mentais o tempo todo. Não precisa de atendimentos médicos de emergência com problemas de saúde mais graves. Tem uma boa produtividade ao longo do dia, entre outras características. Não é? Assim, uma pessoa saudável é aquela que estabelece hábitos de rotina que ajudam a manter o seu corpo e a mente também em condições de equilíbrio. E agora vamos falar um pouco das medidas que a Organização Mundial da Saúde considera essenciais para a gente levar uma vida saudável. A primeira delas, você já cansou de ver isso aqui no nosso canal. Qual é? Pratique exercício físico regularmente. Esse é o primeiro hábito fundamental. Por quê? No passado, na Grécia Antiga, em Roma, existia o conceito das panaceias. O que eram panaceias? Panaceias eram misturas que eles faziam, em geral, com vegetais, chás, uma misturada doida, que serviam para tratar qualquer doença.
Tudo que a pessoa tinha, ia lá, tomava um chazinho com uma dessas panaceias. Se eu dissesse que existe uma panaceia moderna, isto é, existe uma medida moderna que deve ter aplicação geral, é a prática de exercícios físicos. A prática de exercícios tem um impacto positivo na prevenção da maioria das doenças, se não todas as doenças do corpo humano. O exercício é fundamental porque o corpo humano é uma máquina que foi desenvolvida para o movimento. Ele não pode ficar parado. Você larga a porta da sua casa trancada 6 meses, 1 ano, na hora que você vai abrir, ela arrange, ela abre mal. E o corpo humano é a mesma coisa. As juntas precisam, tem cartilagens, claro. Cartilagens precisam de compressões e descompressões para elas funcionarem da melhor forma possível. Os músculos também precisam de contração e descontração. E os ossos precisam sentir o impacto da gravidade para se tornarem mais fortes, mais robustos no total. Então, a atividade física tem um impacto enorme na saúde e na manutenção do funcionamento dos principais órgãos do organismo. E mais, tem um impacto mental grande. Porque quando você faz exercício, você acabou de fazer, você tem aquela sensação de paz. Porque a contração muscular libera pequenas moléculas que vão agir no cérebro, nos centros que dão essa tranquilidade. A atividade física traz um otimismo. Os problemas continuam os mesmos, mas você tem mais confiança que vai enfrentá-los com coragem e com eficiência. Segundo, adote uma alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? Todo mundo fala, tenho que ter uma dieta saudável. O que é isso? Eu acho que tem uma regra básica que eu aprendi uma vez numa conferência nos Estados Unidos. Era um dos maiores nutricionistas do mundo, um japonês, pesquisador japonês, falando sobre dietas de um modo geral. E ele dizia o seguinte, como tem que ser a alimentação? E punha um prato na tela, assim, um prato que tinha várias verduras, tinha muitas cores. Dizia, a dieta tem que ser colorida. Quanto mais cor tiver o seu prato, melhor. E quanto mais alimentos naturais ele contiver, melhor ainda. O problema grande do mundo moderno que são os chamados alimentos ultraprocessados. O que são eles? São esses alimentos que a indústria produz. Produz a partir de componentes que eles transformam numa outra coisa. São práticos. Você vai no supermercado, compra uma lasanha congelada, leva para casa, põe no micro-ondas, daqui a pouco a lasanha está pronta. Só que essa é uma lasanha ultraprocessada. Ela foi trabalhada de diversas maneiras para chegar naquele formato. São os biscoitos, são os salgadinhos que fazem a alegria das crianças. Esses alimentos têm que ser evitados. Podem ser ingeridos uma vez ou outra, mas não podem fazer parte da nossa dieta. Tem uma regra básica que é a seguinte, você procure se alimentar de uma forma que a sua avó considerasse comida. Arroz, feijão, a salada, os legumes, isso era comida. Você estava ali comendo um sanduíche, ela chegava para você e dizia que, meu filho, isso não é comida, espera aí, você vai jantar ou vai almoçar. É um critério básico e eu acho que muito fácil da gente guardar. O prato tem que ser colorido e deve conter alimentos in natura, alimentos da forma que eles existem na natureza, cozidos, enfim. Mas dessa maneira nós temos uma alimentação que é chamada de saudável. Quanto mais tiver doces misturados, quanto mais tiver alimentos ultraprocessados, pior. Terceiro, beba mais água. 75% do corpo de um adulto é construído por água, é constituído por água. Então você tem que estar atento à hidratação. Não pode passar o dia inteiro feito um camelo aí para baixo, para cima, sem tomar um gole de água, né? Tem que manter o corpo hidratado. Tem gente que ao contrário, não, tem que beber 2 litros, 3 litros. Não dá para estabelecer números para isso. Porque uma coisa está num dia de inverno, agasalhado,
E outra coisa, se está num dia de verão, andando pela rua, suando, etc., é claro que um dia quente vai ter uma demanda muito maior. Eu acho que você tem que tomar uma quantidade de água necessária para te manter uma sensação de que você está hidratado, que não está com a boca seca, que você não está tendo esse desgaste, esse cansaço que a desidratação traz. Cheque a cor da urina. Não é absoluto, mas dá uma ideia. Se a urina está clarinha, provavelmente você está bem hidratado. Quarto, tenha uma boa rotina de sono. O sono é fundamental. Olha, o sono tem fases. E essas fases são necessárias para a gente ter o efeito reparador do sono. Nós temos uma fase em que a gente sonha, que é o chamado sonho REM, nessa fase, né? O sonho REM corresponde aos 25% do sono. Nós temos uma fase em que o eletroencefalograma mostra ondas baixas no cérebro. E essa fase é importante também. Se a gente não cumpre essas fases, ou porque fica ali no celular, olhando a tela do celular, ou do iPad, do computador, fica até mais tarde, cada dia dorme numa determinada hora, não respeita esse ritmo que o organismo tem, nós vamos pagar um preço maior. O sono tem uma importância muito grande, não só na disposição, como na preservação da memória, como no impacto grande na disposição do dia seguinte. Cuide da sua saúde mental. O que é cuidar da saúde mental? É evitar o estresse, evitar situações que exercem uma pressão psicológica grande em cima de todos nós. Nem sempre a gente consegue. E quando a gente não consegue, quando a gente sente que a barra está muito pesada, tem que procurar ajuda. Não é feio, não é demonstração de fraqueza ouvir uma psicóloga, ouvir alguém preparado para nos dar a orientação necessária para a gente enfrentar os problemas do dia a dia. A vida moderna é uma vida muito estressante e nem sempre a gente consegue lidar bem com ela. É bom ouvir alguém que possa dar essa orientação, que olhe de fora e diz, olha, o que você está fazendo está tudo errado. Seguinte, estabeleça vínculos sociais. Cada vez nós estudamos mais a influência do isolamento nos problemas de saúde. Os vínculos sociais, os amigos, os familiares com os quais você se dá bem, as associações a que você pertence, num clube, num time de futebol, enfim, esses vínculos são muito importantes para a gente ter uma vida saudável. E eles não têm só um impacto psicológico, não. Tem um impacto físico. Hoje nós sabemos que o isolamento social provoca um grande número de doenças e aumenta o risco de outras. Inclusive, o isolamento social aumenta o número de mortes precoces. Vejam o impacto que tem a vida solitária. Insira momentos de lazer na sua rotina. Hoje, juntando o trabalho com o celular, mais o e-mail, mais o WhatsApp, não dá mais tempo de nada. A gente passa o dia inteiro, quando acabou o dia, se fala, o que eu fiz de bom para mim no dia de hoje? Muitas vezes você não consegue reconhecer nada. É muito importante, nós temos esses momentos de quebra. É o momento que você vai deixar o celular na gaveta, desligado, e que você vai sair para encontrar um amigo, que você vai dar uma volta na rua, ou vai comprar pão na padaria, ou vai a um cinema, vai ao teatro, vai se divertir, dar risada com os amigos. Esses momentos são muito importantes, não é para ter remorso, dizer, eu podia estar respondendo e-mail e estou aqui conversando com os amigos na esquina. É fundamental manter esse tipo de equilíbrio psicológico, né? E o mais importante, talvez, em certas circunstâncias, é você ter um acompanhamento médico de rotina, é a gente se antecipar aos problemas de saúde. Não, isso não quer dizer estar aí fazendo exames sofisticados o tempo inteiro, tomografia computadorizada, ressonância magnética, não, 200 exames de sangue, nada disso. De acordo com a idade, existe uma rotina que deve ser obedecida. Você tem que fazer determinados exames, não são exames complexos na maioria das vezes, e com isso você procurar se antecipar aos problemas médicos, é fazer a prevenção. Portanto, está aí, olha, essa é uma dica de saúde importantíssima, que muito
me chamou a atenção nessa nossa dica de saúde de hoje. Já imaginou? O camarada pensa que ser saudável é só estar malhando. Às vezes quem está malhando está doente também. Tem isso também, né? Tem isso também. Mas a dica de saúde ela vai muito além do que uma informação, né? É uma necessidade de você saber e de conhecer. Gente, deixa eu trazer aqui uma informação importante, um trabalho importantíssimo desenvolvido pelo GEFRON. GEFRON faz apreensão de drogas no Rio Acre, lá no Alto Acre. O Grupo Especial de Fronteiras, o GEFRON, tem intensificado as operações no Acre, especialmente nas calhas dos rios e regiões de fronteiras, que são rotas estratégicas para o tráfico de drogas. No início desta semana, houve uma apreensão significativa de 336 quilos de skunk, 5 quilos de cloridato de cocaína no Rio Acre, na regional do Alto Acre. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município de Chapuri. O Rio Acre, em seus afluentes, né, o GEFRON atua constantemente para barrar o envio de drogas que vem do Peru e da Bolívia. O prejuízo desta vez para a carga de skunk foi de R$ 3.360.000 e do cloridato de cocaína foi de 150 mil. O coordenador do GEFRON, Coronel Assis, falou com a nossa equipe de reportagem depois de todo o trabalho, de toda a operação realizada pela equipe do GEFRON, juntamente com as equipes de segurança do nosso estado. Acompanhe na tela agora. Coronel Assis dos Santos, coordenador do GEFRON Acre. Nessa madrugada tivemos uma grande apreensão, exatamente 346 quilos de entorpecentes, que vinha do Peru, pelo Rio Acre. Foi apreendido uma embarcação que transportava essa quantidade de droga. Era um casal, um homem e uma mulher, uma moça de menor, e boliviana, e um brasileiro, maior de idade. Essa ação é fruto de um trabalho integrado, juntamente com a Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiros do Acre, através de informações que vieram da comunidade. Então, essa droga foi entregue na delegacia da Polícia Civil em Chapuri e também agora teremos a participação da Polícia Federal para continuar essas investigações, que foram apreendidos telefones celulares que vão ser encaminhados para a Polícia Federal para que eles prossigam essa busca de informações. É a Sejusp trabalhando de forma integrada com todos os órgãos de segurança para combater os crimes transfronteiriços no Acre. Muito bem, tá aí, você acompanhou esse trabalho todo especial do GEFRON, um trabalho feito com muita inteligência, né, com serviço de inteligência, buscando exatamente os pontos frágeis, né, desse mundo do tráfico. E o GEFRON realizou essa apreensão. Você viu aí a pirâmide de pacotes de cocaína e de skunk que foi apreendido, né? O GEFRON usou todos os meios necessários para poder chegar, né, a essa carga que estava exatamente navegando pelas águas do Rio Acre. Eu vou para mais um intervalo comercial, volto já na sequência, não saia daí, é um instante só, eu volto na sequência. Muito bem, seguindo com o nosso programa, para o último bloco do programa de hoje, eu já quero fazer aqui um agradecimento, assim, satisfeitíssimo por você estar nos acompanhando. Mas eu quero deixar aqui hoje, no nosso programa, o início do ano letivo 2026. Foi uma festa, né, para os alunos voltarem às atividades escolares. Foi na segunda-feira, dia 23, no início desta semana, marcou o início oficial
das aulas para mais de 130 mil alunos da rede estadual de ensino aqui no Acre. O retorno unificou os calendários do ensino fundamental e do ensino médio, que anteriormente tinham prevista uma outra data para se iniciar. A vice-governadora Maílza Assis e o secretário de Estado de Educação e Cultura, Abson Carvalho, estiveram presentes na abertura do ano letivo. Foi, como eu disse, uma festa. Você vai ficar agora com a festa do início do ano letivo. Eu deixo um abraço forte para você e espero encontrá-lo no nosso próximo programa. Um abraço, valeu, até o próximo. Dia mais esperado, né, da nossa criançada, dos nossos alunos. Feliz por isso, de poder iniciar as aulas em um tempo considerado, né, início do ano. E aqui na escola, numa escola de um bairro distante, de um bairro bem populoso. E é uma satisfação, com tudo pronto, tudo organizado. A Secretaria de Educação trabalhou muito para que esse dia fosse memorável e a gente inicia com muita alegria e com muito compromisso com a educação da nossa cidade. As escolas de tempo integral estão tendo investimentos, né, governador? Muitos investimentos. Hoje anunciaremos aqui os investimentos do Estado no prato extra, nos equipamentos, né, em tablets e reformas de escolas, enfim, muitos recursos foram providenciados para qualificar o nosso ensino. Gente, esse ano nós estamos com uma novidade, nós vamos ter a entrega também do kit escolar para a rede municipal, ou seja, todos os alunos da educação básica pública receberão esse kit escolar. Cada kit ele é organizado por sua etapa séria, ou seja, o kit escolar do ensino médio é um, o dos anos finais, sexto ao nono ano, é outro, do fundamental, dos anos iniciais, primeiro ao quinto, também é um outro kit, com cadernos, lápis, réguas, apontador, borracha, caneta, enfim, completo. Isso mostra um trabalho que o governo vem garantindo, que é a inclusão e equidade. Porque muitas vezes o papai e a mamãe, um tem condição numa escola, o outro não tem. A mesma coisa acontece com o fardamento escolar. 100% dos alunos da rede estadual receberão o fardamento escolar para garantir esse processo de equidade. Para o ensino médio, nós temos a continuação da entrega do tablet com internet, que garante conexão, conectividade e, principalmente, acesso à maior ferramenta de banco de dados do mundo, que é a internet. E isso tudo é um compromisso de revolução tecnológica que o governo vem fazendo desde 2023, garantindo que os alunos possam ter equipamentos que garantam ele melhor relação no ensino-aprendizagem. Fora os investimentos de mais de 130 milhões em construção, reformas, adaptações de escolas, como essa, a Pedro Martinello, que é aqui na parte alta da cidade, numa região considerada periferia de vulnerabilidade social, mostra uma escola presente, uma escola bonita, inclusiva e que garante qualidade de educação para as nossas autoridades.